Boa noite, pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre direito do consumidor, tá? Nós vamos iniciar uma série aqui no Instagram, eu vou estar postando 3 vídeos sobre direito do consumidor. E hoje a gente vai falar sobre os órgãos de proteção ao crédito, né? Os bancos de dados dos consumidores. Nós vamos estar falando um pouco sobre o SPC e o Serasa. Então, o SPC e o Serasa, eles foram criados, na verdade o SPC em 1964, lá em Porto Alegre, pela Fundação dos Lojistas daquela cidade. E o Serasa, ele foi criado em 1968 pela FEBRABAN, uma organização dos bancos. Então, o SPC, ela cuida dos órgãos, cuida das inscrições desses órgãos dos lojistas ou dos comerciantes, né? Já o Serasa, ele se relaciona muito mais com a relação dos bancários, né? As negociações bancárias, os créditos bancários. Então, o que é que acontece? Antigamente não se existiam esses bancos de dados, né? Esses gigantescos bancos de dados que temos hoje. Dessa forma, os comerciantes eles precisavam estar reunindo os próprios dados de maneira informal, né? Com seus amigos, com os outros comerciantes, e isso era uma coisa muito complicada. Até porque, como vocês sabem, o mercado ele vive do risco. E tanto o mercado bancário como também o mercado de consumo. Ou seja, para que eu possa ter uma condição de fornecer da melhor maneira um serviço ou um produto no mercado de consumo, eu preciso saber o risco que tem da inadimplência daquelas pessoas, dos bons e dos maus pagadores na praça, para que eu possa fornecer de uma maneira mais adequada. Então, esses bancos de dados, eles vieram para isso, para poder dizer o risco, ter um cadastro enorme de consumidores para poder saber quais deles honravam ou não com seus créditos. Dessa maneira, esses cadastros estão sendo utilizados hoje para inscrição de inadimplentes. Então, quando você vai lá, compra algo e não paga, né, na data correta, seu nome está sujeito a ser inscrito nesse banco de dados. Dessa maneira, a lei estabelece que logo após, qual seria o tempo, na verdade, né? Qual seria o tempo de você inscrever essas pessoas no cadastro de inadimplentes? A partir do momento que vence a parcela, vence aquele dia de você poder honrar com suas dívidas, você já pode sim ser inscrito no banco de dados. E esse banco de dados, ele pode conter o seu nome para cada dívida, claro, até 5 anos, no máximo 5 anos. No entanto, há necessidade de comunicação por parte dos cadastros, né, da organizadora desses cadastros de bancos de dados dos consumidores, para que possa ser feito essa realização, né, essa inserção de dados. Essa notificação ela tem que ser feita 5 dias antes da inserção dos dados. No entanto, essa inscrição, esse aviso de inscrição, ele vai ser comprovado meramente pelo próprio banco de dados daquela empresa que insere. Ou seja, a partir do momento que ela coloca lá no seu próprio banco de dados que enviou uma carta para o consumidor, já comprova. Não é necessário mais AR, não é necessário mais o ônus da prova de comprovar por parte do banco de dados que foi enviado a notificação para o consumidor. Essa não notificação ela gera sim um dano moral, acarretando aí uma reparação civil. No entanto, é muito complicado hoje, como eu disse anteriormente, comprovar isso que não recebeu, porque esses bancos de dados eles somente precisam enviar uma carta para o cliente, e se no banco de dados dele já está essa carta confirmado o envio, ele não precisa comprovar que o consumidor recebeu. Agora, se o seu nome foi inscrito nesse cadastro de banco de dados, né, de consumidores de maneira indevida, ou seja, você foi inscrito nesse banco e você não devia, incide, cabe sim dano moral. Aí você me diz, eu preciso comprovar o dano moral. Não, a mera inscrição indevida ela já gera por si só o dano moral. A gente chama isso de dano in re ipsa. Então, eu não preciso comprovar. O que eu precisaria comprovar seria um dano material. O dano moral, a honra do cliente que teve o seu nome colocado nesse cadastro, ela já foi maculada, ela já foi manchada. Com relação à notificação, essa importância de mandar a comunicação está totalmente relacionada ao direito de privacidade e o direito de informação contido no artigo 6º do CDC, certo? Agora, se esse cliente ele foi inscrito indevidamente, mas ele já tinha outra inscrição, a doutrina entende que não existe dano moral.
Até porque se essa pessoa tinha outra inscrição, ela já era conhecida ou a doutrina entende que seria um mal pagador. No entanto, é de se perguntar, se essa primeira inscrição ela for indevida, a segunda caberá dano moral? Sim. Se ela for indevida, se você consegue comprovar, cabe sim dano moral. Agora, digamos que o seu nome foi inscrito, você sabia que você devia e você lá foi e pagou. Quanto tempo, quantos dias até o banco de dados retirar? 5 dias úteis, tá certo? Então, esse foi aqui um tempo sobre direito do consumidor. E boa noite, Deus abençoe vocês.